Em Portugal já começaram a ser ouvidos os partidos que obtiveram representação parlamentar. Ontem, terça-feira, foram ouvidas as 3 forças mais votadas, PSD, PS e Chega. O jornalista Ricardo Brigas da Costa acompanhou o primeiro dia de audições. Com os resultados da noite eleitoral apurados, na quase totalidade, é tempo de dar início às contas da nova legislatura. Sem uma maioria absoluta da Aliança Democrática, nem uma alternativa clara, a nova solução governativa ainda não está fechada. Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa começou a receber esta terça-feira os partidos com assento parlamentar para encontrar uma solução que garanta estabilidade na próxima legislatura. Montenegro foi o primeiro, acompanhado por Hugo Soares, Leonor Beleza e Inês Palma Ramalho. Um encontro que durou cerca de 1 hora. À saída, respondeu apenas que o encontro decorreu de forma normal. Continuação. 3 horas depois, era a vez de Pedro Nuno Santos, que se prepara para abandonar a liderança do PS. Em tom de despedida e sem se alongar nas declarações aos jornalistas, desejou que a situação política do país estabilize. Neste momento, quero apenas dizer-vos que desejo que a situação política em Portugal se estabilize rapidamente e que o país possa fazer o seu caminho, superando os problemas que, obviamente, nós ainda temos no nosso país. Um encontro de 20 minutos que antecedia a surpresa destas eleições. André Ventura, que deixou Marcelo Rebelo de Sousa à espera, deixa também uma no cravo, outra na ferradura. O Chega assumirá o seu papel de liderança da oposição em Portugal e de liderança de uma alternativa de governo. E este mar de diferença que nos separa da Aliança Democrática e do Partido Socialista, que apesar da vitória histórica do Chega ainda não ter sido suficiente para vencer o governo de Portugal, que o Chega procurará ser um farol de mudança e também um farol de estabilidade. Esta será só a primeira ronda. Marcelo Rebelo de Sousa vai voltar a repetir as audiências aos 3 maiores partidos, já quando os resultados da imigração forem conhecidos. Assim, o Partido Socialista tem tempo para definir uma posição em relação à viabilização do programa do governo. O Presidente da República quer ter a certeza que vai nomear um governo cujo programa seja viabilizado no Parlamento. Até sexta-feira serão ouvidos os restantes 7 partidos que obtiveram representação parlamentar. E na Guiné-Bissau, o Presidente da República anunciou uma nova medida que eleva a idade mínima para casamento naquele país para os 25 anos de idade. Omaro Sissoko Embalo prometeu sanções para quem infringir a medida. Casar antes dos 25 anos passa a ser ilegal na Guiné-Bissau. A decisão foi comunicada durante um comício popular na localidade de Guilidjé, no sul da Guiné-Bissau, onde o chefe de Estado realiza uma presidência aberta. Sissoko Embalo afirmou que qualquer pessoa que se case com alguém com menos de 25 anos será considerada pedófila, sublinhando que a juventude guinense deve estar nas escolas e não contrair a matrimónios precoces. A regra aplica-se tanto a homens como a mulheres, independente da idade. Apesar do Código Civil guinense permitir o casamento a partir dos 16 anos, a realidade em muitas comunidades rurais é bastante diferente, com meninas a serem forçadas a casar-se a partir dos 13 anos. O presidente apelou aos pais encarregados de educação para que priorizem a escolarização das crianças e garantiu que o governo, com o apoio do Japão, vai construir novas escolas no sul do país. O presidente Embalo criticou ainda a ausência de professores nas salas de aula, apesar de estes receberem salários do Estado. Ordenou, por isso, ao ministro das Finanças, Elídio Té, que implemente um sistema de pagamento presencial para professores e técnicos de saúde. Segundo o presidente, quem não estiver no posto de trabalho não deve receber ordenado. Durante a visita a Guilidjé, prometeu igualmente a construção de estradas e poços de água, respondendo assim às necessidades manifestadas pela população local. O Ministério Israelense dos Negócios Estrangeiros denunciou a decisão da União Europeia de rever um pacto que rege as relações comerciais com Israel.
Isso devido à campanha militar em Gaza. Israel deixa fortes críticas à decisão da União Europeia de rever o amplo pacto de comércio e cooperação com o país devido à intensificação da ofensiva em Gaza. A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, declara que o bloco iria examinar se Israel violou as suas obrigações em matéria de direitos humanos ao abrigo do artigo 2º do Acordo de Associação União Europeia-Israel, que define as relações comerciais e diplomáticas entre ambas as partes. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel rejeitou o anúncio de Kallas, assegurando que reflete uma total incompreensão da complexa realidade que Israel enfrenta. A pressão internacional está a aumentar sobre Israel na sequência de um bloqueio de quase 3 meses à entrada da ajuda humanitária em Gaza e de uma ofensiva alargada lançada na faixa de Gaza. A decisão da União Europeia foi tomada depois de 17 dos 27 ministros dos negócios estrangeiros do bloco terem apoiado a revisão que foi apresentada no início do mês pelo chefe da diplomacia dos Países Baixos. ONU receia a morte de 14 mil bebês em Gaza nas próximas 48 horas. Confira no Giro pelo Mundo. 14 mil bebês podem morrer nas próximas 48 horas em Gaza devido ao atraso na chegada de ajuda humanitária, alertou o líder do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, referindo que a quantidade de ajuda que Israel está a permitir entrar em Gaza é lamentável. O mesmo reiterou que a autorização de entrada de 9 caminhões de ajuda humanitária na faixa de Gaza após 11 semanas de bloqueio é uma gota de água no oceano. Conforme sublinhou, até agora apenas 5 caminhões de ajuda humanitária tiveram acesso ao enclave palestiniano, o que é uma ajuda totalmente inadequada para as necessidades da população. As autoridades israelenses já tinham anunciado que tinham deixado passar caminhões com alimentos para bebês, sem especificar quantos, mas, de acordo com Fletcher, essa ajuda está tecnicamente em Gaza, mas não chegou aos civis, já que se mantém do outro lado da fronteira. Soldados israelenses abriram fogo contra uma delegação diplomática de cerca de 25 embaixadores e representantes árabes e europeus durante uma visita oficial ao campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, informaram fontes locais. A delegação, que se encontrava numa visita de campo para observar a situação humanitária na zona, foi atacada sem ferimentos, o que provocou uma onda de condenação nos círculos diplomáticos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros palestiniano condenou o ataque israelense, afirmando que se trata de uma grave violação das regras diplomáticas mais básicas estipuladas na Convenção de Viena de 1961, que prevê a proteção das missões e delegações diplomáticas. O exército israelense acabou por emitir um comunicado afirmando que a delegação diplomática chegou a uma zona restrita no campo de Jenin e ultrapassou o percurso previamente acordado. Não houve danos ou feridos. Teto de um edifício com mais de 600 anos colapsa na China. A torre em questão tinha sido alvo de obras há cerca de um ano. Não houve registro de feridos, mas o colapso de centenas de telhas durou cerca de 1 ou 2 minutos. De acordo com a imprensa chinesa, o monumento em causa foi construído em 1375, que costuma ser usada para anunciar cerimônias diárias. Conforme a imprensa,
é uma das maiores torres da China, localizada a cerca de 320 quilómetros de Pequim.